Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos gratos, felizes, estamos alegres, porque estamos aqui sentindo a presença de Deus de uma forma gloriosa, forma maravilhosa. Quero, neste momento aqui, estamos no monte, estamos clamando aqui já mais de meia-noite, e eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem confiado de estarmos trazendo uma pequena palavra para a tua vida aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por esta confiança, de estar aqui neste lugar para glorificar o nome de Jesus Cristo, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, aquele que é, aquele que manda, aquele que desmanda. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a Deus por todos que estão neste momento, que vai ouvir Deus falar contigo nessa noite. Você que vai estar aí ouvindo o vídeo, que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Mas vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Nós vamos estar aqui abordando alguns textos bíblicos, e no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, a parte do versículo 1, que nos diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, simpatizantes da nossa fé, quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, somos surpreendidos dentre tantas das revelações que a Bíblia nos conduz. Por certo, a Bíblia é uma ferramenta poderosa. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando nós começamos a ler neste texto, a qual o Senhor Deus nos menciona, encontramos uma passagem a qual nos traz uma história de um homem chamado Ezequiel. Para que nós comece a entender a história bíblica do texto sagrado, vimos que Ezequiel, ele era filho do sacerdote Buzi. Buzi naquela época era sacerdote e era pai de Ezequiel. Ezequiel também significa Deus fortalece. Aleluia. Ora, naquela época, Ezequiel pequeno tinha um sonho de exercer a escola sacerdotal, mas chega um período e um certo momento em que Ezequiel se encontra agora à beira de cativos. E a Bíblia nos diz que no capítulo 1 deste livro encontra-se dizendo a respeito que Ezequiel estava no rio Quebar. A Bíblia diz que Ezequiel, quando está no rio Quebar, a Bíblia diz que Ezequiel vê os céus abertos e Ezequiel tem visões de Deus no rio Quebar. A Bíblia diz que no capítulo de número 2, a Bíblia diz que a parte B diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Bíblia diz que no capítulo de número 37, fala agora dizendo que naquela mesma hora, o profeta Ezequiel se encontrava-se em uma situação, e a Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito
Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ora, a Bíblia diz que quando nós começamos agora a meditar, diz que aquele vale simbolizava ou significava a casa de Israel e também a casa de Judá. Quando nós começamos agora a ler a Bíblia, somos surpreendidos por estas revelações. A Bíblia diz que Ezequiel, agora quando se encontra, a Bíblia diz que Ezequiel dá um arrodeio sobre aquele vale, mas antes de Ezequiel arrodear por aquele vale, a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Ezequiel, e Deus fala a Ezequiel dizendo: filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? Ezequiel agora olha para o Senhor e diz: olha, meu Deus, somente o Senhor sabe. A Bíblia diz que Deus agora começa a olhar para o profeta Ezequiel, e Deus começa a ver Ezequiel de uma forma agora, e Deus começa a ver a Ezequiel, e Deus fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu tenho uma notícia para você fazer nesse lugar. Aleluia, a glória a Deus. Diz que agora quando Ezequiel ouve a voz de Deus, aí Deus brada de uma forma poderosa, e Deus começa a dizer: Ezequiel, olha, Ezequiel, profetiza, porque quando você profetizar, vai nascer carne, vai nascer nervo, vai nascer tendão, vai nascer sangue. Diz a Bíblia Sagrada que Deus manda o profeta profetizar. Agora eu faço uma pergunta para você que está ouvindo aí agora. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que tu está passando, mas eu quero ser canal de Deus para a tua vida nessa noite, para te dizer: profetiza no lugar que tu está. Aleluia. Porque este vale que você está passando vai ter fim. A Bíblia diz que Deus agora manda o profeta Ezequiel profetizar. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, você que está onde você estiver, olha para essa pessoa e profetiza, meu filho, profetiza, meu filho, profetiza, minha filha, porque quando Deus manda, está determinado. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Bendito a Bíblia diz que agora quando o profeta Ezequiel ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que o profeta profetiza. E quando o profeta profetiza, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, quando profetiza aquilo que Deus manda, o profeta Ezequiel fala e profetiza uma das prioridades são mais sagradas da Bíblia Sagrada. E nós começamos agora a ver que o profeta Ezequiel, quando profetizar no vale, a Bíblia diz que agora, antes dele profetizar, ele começa agora a transgredir uma das mensagens poderosas. E o que é usar o nome de Jesus? Usar o nome de Jesus significa uma autoridade a qual Jesus disse: é-me dado todo o poder e toda a autoridade. O que é isso aqui? Deixa eu te explicar, meu irmão e minha irmã. Quando nós profetiza e quando nós usa o nome do nosso Senhor Jesus, eu tenho uma coisa para te dizer: o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus é um nome tremendo. Jesus Cristo, antes dele morrer, ele começa agora a falar, e ele começa a dizer que este nome, ele tem todo o poder. Jesus Cristo estava no sermão da montanha, quando Jesus Cristo disse: bem-aventurados que choram, aleluia, porque serão consolados. Eu me lembro um certo dia, quando Jesus se aproxima perto de uma mulher, uma viúva, tinha perdido seu marido, tinha perdido seu filho. Jesus Cristo disse: eu irei a meu
Pai, mas rogarei ao Pai que envie o Consolador. Quem é Ele? O Consolador. Ele te fortalece, o Consolador te consola. Jesus chega para aquela mulher e diz àquela mulher: mulher, não chores. E quando Jesus se aproxima perto dela, Jesus faz um milagre. Jesus manda o menino se levantar, e a Bíblia diz que de tanto esse milagre acontecer, o seu nome saía em toda a cidade circunvizinha. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: Deus é quem vai fazer milagre na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que, para nós concluirmos, a Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel profetiza, a Bíblia diz agora que ele ouça um ruído. E o que é ruído? Ruído significa barulho. E agora, quando ele começa a ver agora aquele barulho, ele começa agora e talvez se assuste. O que é que está acontecendo? Era ossos com ossos que estavam se juntando a cada osso. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão e minha irmã, para você nessa noite? Deus está dizendo: aquilo que está fora do lugar eu vou colocar no lugar. Jesus está dizendo aqui para você: aquilo que tu disse não tem jeito, Jesus está dizendo: eu vou dar jeito, porque eu sou dono do ouro, dono da prata. Jesus está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz que agora, quando ele começa a ver aquele barulho, aquele ruído, que era ossos se juntando a cada osso, a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, compatizantes da nossa fé, diz agora que ele, o próprio Deus, fala com o profeta Ezequiel pela segunda vez. E no texto bíblico diz que por Deus falar com Ezequiel, agora Deus diz a Ezequiel: filho do homem, pega pedaço de madeira de cetim, mede o comprimento e a largura deste vale. Meu Deus. Diz agora que Ezequiel obedece à voz de Deus. E quando Ezequiel obedece à voz de Deus, Ezequiel vai fazer esta medida. Eu estava estudando na Bíblia e eu descobri que naquela época existia um homem chamado Jeroboão, que era também filho de Davi. E diz que naquela época existia uma capital da Síria. E esta capital, descobri que quando Deus disse a Jonas, para Jonas ir pregar na cidade de Nínive, a Bíblia diz que a capital da Síria era a maior capital que existia da época. E a Bíblia diz que Deus disse para Jonas ir pregar na cidade de Nínive e clamar contra ela. A Bíblia diz que Jonas agora pega um navio, mas só que Jonas não faz aquilo que Deus tinha mandado, sim, porque naquela época todo profeta que passasse naquela cidade era cortada a sua cabeça e colocada em estaca. Por isso que Jonas ficou apenas assustado, ficava sabendo. E naquela época que Deus mandou Ezequiel medir a largura e o comprimento do vale, Deus estava dizendo: olhem, pode existir uma capital, pode existir uma cidade, um país que não possa ouvir a minha voz, mas tem uma coisa: quando Deus manda Ezequiel medir a largura e o comprimento do vale, Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, tu vai fazer esta medida, porque também na minha mão eu mido tudo. Eu sou o Deus que trabalha, eu sou o Deus que mido. Aleluia. Eu sei a largura, eu sei o tamanho, sei onde tu mora, sei onde é teu endereço. E Deus naquela hora estava dizendo para Ezequiel que ele estava trabalhando naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela mesma hora que Ezequiel começava a fazer a medida, Deus estava dizendo para Ezequiel: olha, Ezequiel, tu fizeste toda essa medida. Ezequiel agora faz a medida. E quando Ezequiel começa a fazer essa medida, Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, tu está vendo essa medida? Ezequiel agora começa a olhar aquela medida daquele vale. No capítulo de número 36 você vê a rebeldia do vale. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Cuidado com o que você está fazendo para Deus. Cuidado com a ferramenta que Deus te deu.
Você está sabendo zelar dela? Você está sabendo cuidar da ferramenta que Deus te deu? Deus estava dizendo a Ezequiel: Ezequiel, tu vai fazer essa medida. E quando Ezequiel começa agora a fazer a medida sobre o vale, Ezequiel agora faz tudo aquilo que Deus tinha mandado. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus conhece o teu problema. Deus conhece a tua situação. Mas Deus não vai te deixar e Deus não vai te desamparar, porque Ele é fiel na tua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.